Pronto para ouvir a verdade surpreendente sobre o seu corpo? Ele está enviando sinais urgentes agora mesmo, avisos que podem salvar sua vida, mas que você provavelmente está ignorando. Todos os anos, mais de 6 milhões de americanos vivem com insuficiência cardíaca. No entanto, a maioria não reconhece os primeiros sinais de alerta até que seja tarde demais. A verdade chocante é que a pesquisa médica mostra que a maioria das pessoas descarta esses sintomas iniciais como envelhecimento normal, estresse ou falta de preparo físico. Mas o que elas não percebem é que o coração delas está desesperadamente tentando lhes dizer algo crítico. Hoje, vamos desvendar 13 sinais de alerta precoce de insuficiência cardíaca que a maioria das pessoas ignora completamente. Alguns deles podem te surpreender, como um sintoma simples que acontece quando você se inclina para amarrar os sapatos ou porque você de repente está acordando à noite precisando de mais travesseiros. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que observar e quando procurar atendimento médico. Vamos mergulhar nesses sinais de alerta que salvam vidas. 1. Falta de ar durante a atividade. O primeiro sinal de alerta que muitas pessoas ignoram, pensando que é apenas ficar mais velho, é a falta de ar durante atividades que costumavam ser fáceis. Não estamos falando de ficar ofegante depois de um exercício intenso. Estamos falando de se sentir sem fôlego ao subir um único lance de escadas ou caminhar até a sua caixa de correio. De acordo com a American Heart Association, esse tipo de dispneia de esforço é um dos sintomas mais precoces e comuns da insuficiência cardíaca. O que está acontecendo dentro do seu corpo? Seu coração não está bombeando de forma eficiente o suficiente para atender às demandas de oxigênio dos seus músculos durante a atividade física. Quando seu coração não consegue acompanhar, seus pulmões trabalham mais para compensar, tornando a sua respiração difícil. A diferença principal entre a fadiga normal e um sintoma cardíaco é a progressão. Se você notar que atividades que antes eram fáceis agora o deixam sem fôlego, ou se precisa parar e descansar durante tarefas rotineiras, é o seu coração pedindo ajuda. Estudos médicos mostram que esse sintoma muitas vezes aparece meses antes de outros sinais óbvios. Não o descarte como se fosse apenas falta de forma. 2. Ortopneia. Precisar de mais travesseiros para respirar. Aqui está um sintoma que muitas vezes se manifesta tão gradualmente que as pessoas não percebem que é anormal. Precisar de cada vez mais travesseiros para respirar confortavelmente enquanto dorme. Essa condição, chamada de ortopneia, é um sinal revelador de que o seu coração está lutando para bombear de forma eficaz. Quando você se deita, a gravidade para de ajudar o seu coração a bombear o sangue de volta das suas pernas e da parte inferior do corpo. Se o seu coração estiver enfraquecido, o sangue pode acumular-se nas veias pulmonares, os vasos que retornam o sangue dos seus pulmões para o seu coração. Esse acúmulo faz com que o líquido vaze para os seus pulmões, tornando mais difícil respirar quando você está deitado. Pesquisas de grandes centros de cardiologia mostram que a ortopneia está presente em aproximadamente 80% dos pacientes com insuficiência cardíaca. O que torna este sintoma particularmente insidioso é como ele se desenvolve lentamente. Você pode começar com um travesseiro extra, depois 2, e então se encontrar dormindo em um sofá reclinável porque é a única maneira de conseguir respirar confortavelmente. Muitas pessoas racionalizam essa mudança, pensando que é apenas uma preferência ou uma questão de conforto. Mas se você passou de dormir deitado para precisar de vários travesseiros ou até mesmo dormir sentado para respirar adequadamente, o seu coração está lhe dizendo algo importante. 3. Dispneia paroxística noturna, DPN. Imagine acordar de repente, ofegando por ar, sentindo-se como se estivesse se afogando. O seu coração está acelerado, você está em pânico e precisa se sentar ou até mesmo ficar de pé para recuperar o fôlego. Essa experiência aterrorizante é chamada de dispneia paroxística noturna, e é um sinal de alerta sério de insuficiência cardíaca. Este sintoma ocorre porque, quando você está deitado por longos períodos, o líquido que se acumulou nas suas pernas durante o dia se redistribui pelo seu corpo, inclusive para os seus pulmões. O seu coração, já comprometido, não consegue lidar com esse aumento repentino do volume de líquido, causando uma falta de ar aguda que o faz acordar abruptamente. Estudos clínicos indicam que este sintoma geralmente ocorre de 2 a 4 horas depois de adormecer e pode ser uma das experiências mais assustadoras para pacientes com insuficiência cardíaca. Os episódios muitas vezes forçam as pessoas a correrem para uma janela ou porta aberta, buscando desesperadamente ar fresco. O que torna este sintoma particularmente perigoso é que as pessoas frequentemente atribuem esses episódios a pesadelos, ansiedade ou apneia do sono. Embora essas condições possam causar distúrbios do sono, o padrão específico de acordar ofegando por ar, especialmente se estiver se tornando mais frequente, exige uma avaliação médica imediata. 4. Fadiga profunda e redução da tolerância ao exercício. O quarto sinal de alerta é talvez o mais comumente ignorado,
uma fadiga avassaladora que torna as tarefas diárias exaustivas. Não se trata de um cansaço comum que melhora com o descanso. É uma exaustão persistente que continua, apesar de um sono adequado, e torna as atividades que você antes gostava impossíveis. Quando seu coração falha em bombear de forma eficiente, o seu corpo desvia o fluxo sanguíneo de órgãos menos críticos e o envia para áreas vitais como seu coração e cérebro. Isso significa que os seus músculos recebem menos sangue rico em oxigênio, levando a uma fadiga e fraqueza profundas. Estudos mostram que este sintoma pode aparecer meses antes de outros sinais óbvios de insuficiência cardíaca. Você pode notar que o seu tempo de recuperação após a atividade física se torna drasticamente maior. Uma caminhada curta que antes o deixava energizado agora exige um longo período de descanso. A progressão é muitas vezes tão gradual que as pessoas adaptam o seu estilo de vida sem perceberem. Elas começam a evitar atividades, inventam desculpas ou culpam a idade. Mas esse declínio progressivo na resistência não é um envelhecimento normal. É o seu coração lutando para atender às necessidades básicas do seu corpo. 5. Inchaço dos tornozelos e pernas, edema. Um dos primeiros sinais mais visíveis de insuficiência cardíaca é o inchaço nos seus tornozelos, pés ou pernas. Conhecido clinicamente como edema periférico. Não é um inchaço temporário que você pode ter por sentar-se por muito tempo. É um inchaço persistente que piora progressivamente, especialmente no final do dia, quando seu coração não consegue bombear de forma eficaz, o sangue não circula adequadamente e começa a se acumular nas suas extremidades inferiores. Além disso, os seus rins, recebendo menos fluxo sanguíneo, começam a reter sódio e água. Essa combinação força o líquido dos seus vasos sanguíneos para os tecidos circundantes, causando inchaço. Pesquisas publicadas em grandes jornais de cardiologia mostram que o edema periférico está presente em aproximadamente 70% dos pacientes com insuficiência cardíaca no momento do diagnóstico. Você pode notar que as suas meias deixam marcas profundas, que os seus sapatos se sentem apertados à noite ou que anéis que antes cabiam confortavelmente agora se sentem muito justos. O padrão é importante. O inchaço relacionado à insuficiência cardíaca é geralmente simétrico, afetando ambas as pernas igualmente, e piora ao longo do dia devido à gravidade. 6. Ganho de peso rápido devido ao excesso de líquido. Talvez o sinal de alerta precoce mais mensurável da insuficiência cardíaca seja o ganho de peso rápido devido à retenção de líquidos. Não estamos falando de ganho de peso gradual por comer demais. Este é um aumento repentino que pode acontecer em apenas alguns dias e deve acionar alarmes imediatos. Diretrizes médicas da American Heart Association especificam que ganhar de 2 a 3 libras em um único dia ou 5 libras ou mais em uma semana justifica uma ligação urgente para o seu médico. Este ganho de peso rápido ocorre porque o seu coração enfraquecido desencadeia respostas hormonais que fazem com que os seus rins retenham sal e água. Cada quilograma de ganho de peso representa aproximadamente 1 litro de excesso de líquido no seu corpo. É por isso que os médicos frequentemente dizem aos pacientes com insuficiência cardíaca para se pesarem diariamente. É um sistema de alerta precoce que pode prevenir hospitalizações. 7. Noctúria. Micção noturna frequente. Um sintoma que frequentemente intriga as pessoas é a súbita necessidade de urinar com mais frequência à noite do que durante o dia. Uma condição chamada noctúria. Embora muitos atribuam isso à idade ou ao consumo de líquidos antes de dormir, pode ser, na verdade, um sinal precoce de insuficiência cardíaca que muitas vezes é ignorado. Durante o dia, quando você está em pé e ativo, a gravidade faz com que o líquido se acumule nas suas extremidades inferiores. O seu coração, que está com dificuldades, não consegue bombear esse líquido de volta para os seus rins de forma eficaz para ser processado. No entanto, quando você se deita à noite, a gravidade ajuda a redistribuir esse líquido acumulado de volta à sua circulação. Seus rins, recebendo subitamente essa inundação de líquido, trabalham mais para processá-lo, resultando em um aumento da produção de urina. Pesquisas publicadas em jornais de cardiologia mostram que a noctúria pode ser um dos primeiros sinais de insuficiência cardíaca, às vezes aparecendo antes de sintomas mais óbvios, como falta de ar ou inchaço. Os pacientes frequentemente relatam acordar de 3 a 4 vezes por noite para urinar, com cada episódio produzindo volumes maiores do que o normal. Esse padrão é particularmente significativo porque representa a incapacidade do seu coração de lidar com a distribuição normal de líquidos ao longo do dia. 8. Tosse noturna ou chiado ao deitar. Uma tosse persistente que parece aparecer apenas à noite ou ao deitar é outro sinal de alerta sutil, mas significativo, de insuficiência cardíaca. Não é a tosse produtiva de um resfriado ou a tosse seca de alergias. É frequentemente descrita como uma tosse seca incômoda que perturba o sono e melhora ao sentar-se.
Essa tosse noturna ocorre devido ao mesmo mecanismo que causa a ortopneia. Quando você se deita, o líquido que se acumulou no seu corpo durante o dia se redistribui, podendo causar um leve acúmulo de líquido nos seus pulmões. A resposta natural do seu corpo é tossir na tentativa de limpar o que ele percebe como uma obstrução nas suas vias aéreas. A literatura médica descreve essa tosse como frequentemente sendo pior nas primeiras horas da manhã e, às vezes, acompanhada por um leve chiado. Os pacientes frequentemente relatam que a tosse produz pouca ou nenhuma expectoração, ou ocasionalmente traz uma mucosidade branca ou com um tom rosado, um sinal de que o líquido está de fato presente nos pulmões. O que torna este sintoma particularmente enganador é que as pessoas frequentemente o culpam por alergias, gotejamento pós-nasal ou condições do sono. 9. Palpitações ou pulso irregular. O ritmo do seu coração pode fornecer avisos precoces cruciais sobre insuficiência cardíaca. Palpitações, a sensação de o seu coração tremular, bater forte ou pular batidas, frequentemente acompanham os estágios iniciais da insuficiência cardíaca, pois o seu coração trabalha mais para bombear o sangue de forma eficaz. Quando o seu músculo cardíaco enfraquece, ele pode desenvolver ritmos irregulares enquanto luta para manter uma circulação adequada. Você pode sentir que o seu coração está acelerado mesmo quando está em repouso, ou experimentar a sensação inquietante de que o seu coração está dando cambalhotas no seu peito. Pesquisas de grandes centros de cardiologia mostram que as arritmias cardíacas, particularmente a fibrilação atrial, são tanto uma causa quanto uma consequência da insuficiência cardíaca. A relação é bidirecional. Ritmos cardíacos irregulares podem levar à insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca pode desencadear arritmias perigosas. Isso cria um ciclo que pode piorar rapidamente se não for tratado. Essas palpitações são frequentemente mais perceptíveis durante o repouso ou ao deitar e podem ser acompanhadas por ansiedade ou uma sensação de desconforto. Embora as palpitações possam ter muitas causas, quando ocorrem juntamente com outros sintomas de insuficiência cardíaca, elas exigem uma avaliação médica séria. 10. Tontura ou episódios de quase desmaio. Tontura, vertigem ou episódios de quase desmaio podem ser indicadores precoces assustadores de insuficiência cardíaca. Esses sintomas ocorrem porque o seu coração enfraquecido não consegue bombear sangue suficiente para manter uma circulação adequada para o seu cérebro, especialmente durante mudanças de posição ou esforço. Quando você se levanta rapidamente ou se esforça, o seu corpo normalmente compensa aumentando a frequência cardíaca e ajustando o tônus dos vasos sanguíneos para manter a pressão arterial. No entanto, um coração que está falhando não consegue fazer esses ajustes de forma eficaz, levando a quedas temporárias no fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso resulta em tontura, vertigem ou, em casos graves, desmaio. Estudos clínicos indicam que a síncope ocorre em aproximadamente 20% dos pacientes com insuficiência cardíaca e pode ser um sinal de alerta precoce, às vezes aparecendo antes de outros sintomas óbvios. O que torna este sintoma particularmente perigoso é que as pessoas frequentemente o atribuem à desidratação, efeitos colaterais de medicamentos ou problemas no ouvido interno. Embora essas condições possam certamente causar tontura, quando combinadas com outros sintomas de insuficiência cardíaca, a síncope representa uma diminuição séria no débito cardíaco. 11. Inchaço abdominal, falta de apetite ou sensação de saciedade precoce. Sintomas digestivos podem parecer não relacionados à saúde do coração, mas inchaço abdominal persistente, perda de apetite ou sentir-se satisfeito depois de comer apenas pequenas quantidades podem ser sinais precoces de insuficiência cardíaca. Esses sintomas ocorrem porque a insuficiência cardíaca não afeta apenas o seu coração. Ela impacta todo o seu sistema circulatório, incluindo o fluxo sanguíneo para os seus órgãos digestivos. Quando o seu coração não consegue bombear de forma eficaz, o fluxo sanguíneo para o seu trato gastrointestinal diminui. Além disso, o líquido pode se acumular no seu abdômen e o seu fígado pode ficar congestionado com sangue que não está sendo bombeado de forma eficiente. Pesquisas mostram que esses sintomas gastrointestinais são frequentemente ignorados tanto por pacientes quanto por profissionais de saúde porque parecem não relacionados a problemas cardíacos. Os pacientes relatam sentir-se desconfortavelmente cheios depois de comer apenas algumas mordidas, experimentar náusea persistente ou ter uma sensação de inchaço que não se resolve com remédios digestivos típicos. A congestão hepática que ocorre na insuficiência cardíaca também pode causar dor ou desconforto na parte superior direita do abdômen. Algumas pessoas descrevem uma sensação constante de pressão ou plenitude na barriga que torna a alimentação difícil. 12. Bendopneia, falta de ar ao se curvar. Aqui está um sintoma tão específico que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. No entanto, é um dos sinais precoces mais reveladores de insuficiência cardíaca. Bendopneia.
Esta é a falta de ar que ocorre em 30 segundos ao se curvar para frente, como ao amarrar os sapatos, pegar algo do chão ou se inclinar sobre uma pia. Quando você se inclina para frente, a posição aumenta a pressão no seu abdômen, o que empurra contra o seu diafragma e aumenta temporariamente a pressão na sua cavidade torácica. Se o seu coração já está lutando com pressões de enchimento elevadas, esse estresse adicional pode rapidamente desencadear a falta de ar. Estudos publicados em grandes jornais de cardiologia descobriram que a bendopneia está presente em aproximadamente 30% dos pacientes com insuficiência cardíaca e está fortemente associada a doenças mais avançadas e a um risco de mortalidade aumentado. O sintoma é tão confiável que os pesquisadores o consideram uma forma não invasiva de avaliar a pressão cardíaca sem testes invasivos. 13. Mãos ou pés frios ou pulso estreito. O sinal de alerta final envolve mudanças na sua circulação que você pode notar nas suas extremidades. Mãos e pés frios, mesmo em clima quente, ou uma pressão de pulso estreita, podem indicar que o seu coração não está bombeando com força suficiente para manter uma circulação adequada. Quando a insuficiência cardíaca se desenvolve, o seu corpo prioriza o fluxo sanguíneo para órgãos vitais como seu cérebro e coração, reduzindo a circulação para suas mãos e pés. Isso leva a extremidades persistentemente frias, às vezes acompanhadas por uma tonalidade azulada nas unhas ou lábios. Você pode notar que suas mãos e pés ficam frios ao toque, mesmo quando você está aquecido, ou que demoram muito mais tempo para aquecer do que o normal. Se você se identificou com algum desses 13 sinais de alerta, não entre em pânico, mas também não os ignore. A insuficiência cardíaca, quando detectada precocemente, é uma condição gerenciável. A chave é reconhecer esses sinais sutis que o seu corpo está enviando e agir antes que uma emergência médica ocorra. É fácil ignorar esses sintomas, pensando que você está apenas ficando mais velho, sem forma ou estressado. Mas quando vários sintomas aparecem juntos ou quando atividades familiares se tornam inesperadamente difíceis, o seu coração pode estar lhe dizendo algo crítico. A detecção e o tratamento precoces da insuficiência cardíaca podem melhorar drasticamente a sua qualidade de vida e longevidade. A medicina moderna tem ferramentas incríveis para ajudar a gerenciar a insuficiência cardíaca, desde medicamentos que podem fortalecer o seu coração até mudanças no estilo de vida que podem retardar ou até mesmo reverter a progressão da doença. Se este vídeo foi útil, por favor, digite útil nos comentários. Isso nos motiva a produzir mais conteúdo como este. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdo de saúde que salva vidas. Obrigado por assumir o controle do seu coração.